Olá pessoal, tudo bem? Chegamos aqui no capítulo 10 de Levítico, onde acontece uma morte, duas mortes na verdade, dos sacerdotes de Deus que tinham oferecido fogo estranho no tabernáculo de Deus. Para começar, o incenso teria que ser do sumo sacerdote, conforme Êxodo 30, versículo 7. Arão queimará incenso aromático sobre o altar todas as manhãs, quando vier cuidar das lâmpadas, e também quando acendê-las ao entardecer. Será queimado incenso continuamente perante o Senhor pelas suas gerações. Então, conforme Êxodo 30, a partir do verso 7, era o sumo sacerdote que deveria oferecer o incenso. Nadab e Abiú eram filhos de Arão, eram sacerdotes, não sumos sacerdotes, só tinha um também, e pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram o fogo profano perante o Senhor, sem que tivesse sido autorizados. O fogo profano é o fogo trazido que eles mesmos acenderam, né? O fogo aqui teria que ser do altar de holocaustos e dos sacrifícios, que ali o altar simboliza o lugar de morte, né? O lugar da morte, representa a cruz, vamos dizer assim, e representa ali o que eles não estavam autorizados a entrar em contato com Deus, trazendo presença estranha na presença de Deus. Então eles estavam tentando se comunicar com Deus por meio dos seus próprios esforços, das suas próprias obras. E para a pessoa se comunicar com Deus somente por morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Então eles estavam se aproximando de Deus por meio de outros meios, por meio de suas próprias obras, que seria o fogo estranho. Então no tabernáculo tinha muita simbologia forte, e o altar simbolizava o lugar da morte, né? Que simbolizava a cruz ali, que simbolizava o Filho de Deus sendo morto na cruz. Então somente se aproxima de Deus aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus Cristo. E as orações são atendidas por Deus somente por meio de Jesus Cristo, em nome dele. E eles estavam se aproximando de Deus ali, acendendo incenso por meio de um fogo estranho, que não era o fogo que vinha do altar, não era o que vinha de Jesus Cristo. Não vinha ali naquela época do altar, que simbolizava o lugar da morte de Jesus Cristo, a cruz. Não simbolizava nada de Jesus Cristo ali para poder se aproximar de Deus. Por isso que era o fogo estranho. Não era um fogo santo, que tinha que ser do altar dos holocaustos, que tinha somente aquele propósito para aquilo. Não poderia ser nada fora, né? Tem que ser tudo sagrado, para tudo com propósito ali para se aproximar de Deus. Eles trouxeram isso. E Moisés disse aos que no versículo 3, Moisés então disse a Arão: foi isso que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo glorificado serei. Quer dizer que Deus vai se revelar para ele santo, nunca vai ter nada de pecado na presença de Deus, ele vai sempre se mostrar santo, e por isso que aconteceu isto. E o pecado foi tão grave que eles foram consumidos pelo fogo. Se foi consumido, quer dizer que eles tinham pecado, eram pecadores, fogo consumiu. O que mais? Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimado, então estava oferecendo um bode pela oferta pelo pecado. Não dizem que situação se ocorreu isso, mas o bode deveria ser queimado somente a gordura, e foi todo ele queimado. Arão disse que foi porque tinha acontecido isso com ele, né? Que os dois filhos tinham morrido, e por isso que ele não comeu, e nem seus filhos ali, os que tinham sobrevivido. Em outras palavras, ele quis dizer que Deus não se agradaria de ele ter comido aquela oferta do bode pelos pecados, porque ele não tinha cuidado direito dos seus filhos, né? Por causa do ocorrido ali. Então, eu acho que pela interpretação é isso que Arão quis dizer, pelo que tinha acontecido naquele mesmo dia.
E Moisés aceitou esta explicação. Mais uma aqui no versículo 10. Deus diz: vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Você tem que separar o que é santo, o que é consagrado a Deus, o que é de Deus e o que é profano, e o que não é de Deus, o que vem do mundo. O que é pureza, o que é de Deus e o que não é puro, o que impuro, o que não é de Deus. Por isso que eles foram consumidos pelo fogo, trouxeram coisas que não eram puras e coisas que não eram santas. Fizeram conforme a sua vontade, tinha que ser da vontade de Deus, que seria o fogo do altar ali, para acender o incensário. E também era somente o sumo sacerdote. Este é o capítulo 10 de Levítico, a parte espiritual aqui deste capítulo. Tá ok, pessoal? Até o próximo capítulo. Tchau.